O texto diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus. Aleluia. Há uma ordem de Deus aqui, se alegre. Que palavra forte, né? Se alegre. Pode sentar em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite, irmãos. Daquelas palavras que talvez poucas vezes nós vamos ouvir aqui um glória a Deus. Mas é uma palavra de cunho meditativo mesmo, para que você faça uma introspecção, olhe para dentro de você, para dentro da sua alma, se perceba diante de Deus, diante da palavra de Deus nessa noite. Geralmente, os textos que eu vou citar aqui se citam muito em velório. Porque as pessoas, elas aproveitam esse momento para trazer uma palavra de meditação. Mas nós que somos cristãos sabemos que depois que morreu não adianta nós pregarmos certas coisas. Obviamente que Salomão disse que é melhor você ir no velório, porque ali você vai aplicar o seu coração, você vai entender o fim de todos os homens. Melhor ir Salomão chega a dizer que é melhor estarmos em um velório do que irmos a uma festa. E aí de vez em quando os irmãos, pastor, eu não vou, porque eu não gosto de velório. Mas quem é que gosta de velório, irmãos? Ninguém, se você gosta, você está errado, tem alguma coisa errada aí. Se você gosta de velório, ninguém gosta de velório. Nós vamos em velório porque nós temos compaixão da pessoa que perdeu o seu ente querido. Amém? Então, Salomão vai dizer que é melhor nós irmos em uma casa onde há luto do que irmos a uma festa. Por quê? Porque naquele lugar que está todo mundo chorando a perca de alguém, nós vamos olhar e vamos ver o nosso fim. E nós vamos aplicar o nosso coração, diz a Bíblia. Agora eu quero ler alguns textos com você, quero que você acompanhe atentamente comigo. Primeiramente eu quero ler o texto que está em Salmo, de número 103, versículo 15 e 16, que diz assim: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar já não se conhece mais. O seu lugar já não se conhece mais. Os textos que eu for citando aqui, você não precisa abrir, vai aparecer na tela, só anota aí, se você quiser conferir na sua casa, mas são textos importantes. Eu vou ler novamente esse texto, Salmo 103, verso 15, olha: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar já não se conhece mais. Irmãos, no princípio, a Bíblia diz que os homens chegavam a viver perto da casa de 1000 anos. Pensa você com 1000 anos aí. O que você faria? A Bíblia fala que muitos homens viveram na casa dos 900 anos. E, importante só a título de informação, Deus disse para Adão: Adão, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você certamente morrerás. Pastor, mas Adão comeu e não morreu. A Bíblia diz também que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, nenhum homem viveu um dia completo. Porque se um dia para Deus é 1000 anos, é como se fosse 1000 anos. Antes de completar um ano, ou um dia, melhor dizendo, Adão morreu. Porque Adão não chegou a viver 1000 anos, que para Deus é como se fosse um dia. Alguém entendeu esse raciocínio? Então, homens, eu vou só citar aqui 5. Olha, Matusalém viveu 969 anos. Gênesis 5, 27. Jared viveu 962 anos. Gênesis 5, 20. Noé viveu 950 anos. Gênesis 9, 29. Adão viveu 930 anos. Gênesis 5, 5. Sete viveu 912 anos. Gênesis 5, 8. Quantos anos você espera viver? O povo agora começou a pensar.
quantos anos você espera viver, irmãos? Pense sobre isso. Olha esses homens, viveram todos eles aqui na casa, de 900 anos. Mas devido ao aumento do pecado, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vai reduzir o número dos dias do homem para 120. Coloca em Gênesis 6, verso 3. O texto diz o seguinte: então disse o Senhor, quem foi que disse? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Porque de acordo aqui com o entendimento de Deus, a vida ela precisa ter um propósito. Eu vou repetir. De acordo com aquilo que Deus entende, a nossa vida ela precisa ter um propósito. Ou seja, pastor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se alguém está vivendo somente para pecar, a sua vida não tem mais razão de ser para Deus. Você está correndo risco. Se alguém vive apenas para pecar, para praticar o mal, praticar pecado, a sua vida perdeu o propósito, perdeu a razão de ser. Então Deus vai dizer aqui, por meio dessa palavra, que os dias do homem seriam apenas agora de 120, por quê? Porque os homens estavam vivendo apenas em função de pecar. Essa é a geração que antecedia o dilúvio. Irmãos, se Jesus disse que a geração de Noé, a nossa geração, seria semelhante à dele, irmãos, cá entre nós, você acha mesmo que a nossa geração é digna de viver diante de Deus? Pessoas que, nós vemos o mundo hoje voltado para o pecado, vemos hoje um mundo que se debruça em cima daquilo que desagrada a Deus, que procura honrar, às vezes até mesmo o inimigo, sendo que a vontade de Deus para nós ela é boa, é perfeita e agradável. E às vezes nós vemos as pessoas cogitando entre dois pensamentos, julgando nas suas mentes, dizendo: será que compensa eu seguir a Deus? Será que compensa mesmo eu servir a Deus? Será que realmente compensa? Irmãos, isso não seria nem para passar na nossa cabeça, porque a gente não tem como comparar Deus com nada, não tem como comparar também muito menos a vida que Deus tem para você com nada que você possa viver nessa terra. Deus tem algo especial para cada um de nós, o projeto dele, a vida dele para nós, ela é especial. Então não seria nem para nós compararmos e pensarmos se compensaria ou não servir a Deus. E é por isso, por essa razão de nós termos um propósito para viver, que a vida ela precisa ter uma razão diante de Deus. É por isso mesmo que Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 10, verso 31, porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: você vai comer, coma para a glória de Deus. Você vai se vestir, vista para a glória de Deus. Você vai viajar, viaje para a glória de Deus. Você vai conversar com alguém, faça isso pensando em glorificar a Deus. Tudo que você for fazer, a sua vida deve ser pensando em glorificar a Deus. Tem alguém aqui? Tudo que você for falar, fazer, pensar, isso seja para glorificar a Deus. Então, a nossa vida, ela precisa, se você quer viver muito, vou dar a dica para você. A sua vida precisa ser uma vida de devoção a Deus, que agrade a Deus, porque é isso que dá sentido à nossa existência, irmãos. Deus não fez você para ficar bilu, bilu, bilu na sua boca, não. Ó, meu filhozinho, não. Deus fez você para um propósito nessa terra. Você não está aqui somente para Deus olhar para você e falar assim: olha como eu me orgulho daquela criatura que eu criei. Não, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Então, uma das coisas, eu não sei você que está aqui, mas uma das coisas que eu mais penso, irmãos, é na brevidade da vida. Alguém pensa sobre isso? Você pensa nisso ou não? Eu lembro que esses dias eu era criança, gente. Minha mãe está ali, ela sabe, ela lembra do que eu era criança, me lembra, mãe? E a gente, engraçado que com o negócio de mãe, a gente sempre, perto da mãe, a gente sempre quer ser o filhinho, né? Quer estar lá. Esquece que cresceu, já está cheio de responsabilidade, né? E sabe, irmãos, eu olho para a vida com esse olhar, e se tem uma coisa que eu mais medito, assim, de uma forma pessoal mesmo, é coisa minha.
é o quanto que a vida é breve. Eu fico, meu Deus, eu só tenho mais tantos anos, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho que ver, eu tenho que aproveitar o máximo possível os meus dias. Eu preciso, sabe, eu preciso aproveitar o tempo, porque eu já tenho quase 40, irmão, daqui acho que o quê? 2 semanas, 10 dias, não sei. Eu faço 40 anos, irmãos. E eu fico pensando, meu Deus, já estou com 40 anos. Oh, mas eu tenho quase 50. Oh. 50 anos, menos do que eu falei, moço, calma. Sabe, e eu fico pensando muito sobre isso, irmãos, porque a gente, às vezes, esquece o quanto que a nossa vida é passageira. Nós, às vezes, nos esquecemos o quanto que a vida é breve, o quanto que a vida é curta, rápida, passageira. Então, se a vida é breve, se a vida é tão curta assim, viver é uma urgência, irmão. A gente, às vezes, está perdendo tempo com tanta coisa que não edifica em nada a nossa vida. O salmista vai dizer, Salmo 90, Deus disse anteriormente que agora os dias do homem seriam quantos? No máximo, estourando quanto? 120. Você tem visto alguém chegar a essa idade aqui? Dificilmente alguém chega. Agora presta atenção o que diz no Salmo 90, verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem aos 70 anos, e havendo vigor, 80. E no caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha que texto pesado. Olha que informação que deveria encher o nosso coração de intensidade em como nós vivemos a nossa vida. Então a palavra diz que a vida ela é rápida, breve, como um pensamento. A vida passa rapidamente e nós voamos, é a expressão que o salmista usa aí. A vida é como um vapor que logo se dissipa. E alguns ainda, por viver de forma errada, ainda abrevia essa vida que já é curta. Então, se você viver 80 anos com saúde, seria uma graça para você. Então, você vê, aliás, a gente olha para essa visão de pensar que temos apenas cerca de 80 anos de vida, com saúde, de repente com um pouco mais de lucidez, e aí a gente olha e acha pouco. Então, quanto mais aqueles que às vezes estão aí empinando moto, pegando racha de carro, bebendo, se drogando, desobedecendo pai e mãe, quanto mais estes abreviarão seus dias, diz a Bíblia. Abreviarão os seus dias, que já é pouco. Então, irmãos, o sábio Salomão, ele vai escrever em Provérbios 3, verso 1, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Verso 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha que palavra linda. Não te esqueça dos meus ensinos. Verso 2, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Sabe aquele negócio, dizia, você vai muito em velório e ouve assim, né? Morreu porque chegou o dia. As pessoas não sabem o que dizer. Aí diz isso para a pessoa, né? Querendo consolar, foi porque chegou o dia. Às vezes o cara morreu porque estava desobedecendo ordens do seu pai, da sua mãe. Era desobediente, estava se andando de carro de repente bêbado, e aí de repente acontece um acidente, a pessoa morre. Então, se a vida ela é tão breve, irmãos, ela precisa ser vivida de forma intensa. Se a vida é tão curta, nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá de viver. Tem alguém aqui? Nós precisamos aproveitar ao máximo. O sábio Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Deixa eu falar para vocês que estão aí na flor da idade. Vocês estão achando que essa palavra é só para os velhos, né? Diz nadinha para vocês não. Daqui uns dias vocês vão ver os cabelos de vocês embranquecer, a pele começar a enrugar, algumas coisas começar a cair, porque essa é a lei, irmãos. Há tempo de nascer, mas também há tempo de
morrer. Como é que você tem aproveitado o tempo que Deus tem dado para você? Portanto, é uma das coisas que eu mais penso, irmãos, é sobre o quanto que a vida é breve. O quanto que a vida é breve. Portanto, a palavra que nós temos é: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ei, irmão, por que é que você está com essa cara de emburrado? Olha o que o salmista diz: este é o dia que o Senhor fez, regozije-se, alegre-se. O fato de você estar vivo deveria ser motivo suficiente para você se alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor. O simples fato de você estar respirando, o dia mais especial da sua vida, irmão, é aquele que você está vivo. Nós estamos o tempo todo caçando, procurando um motivo para se alegrar. Você já tem, irmão, você está vivo. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A vida, o hoje, né, é um presente, uma dádiva. É a realidade de Deus para a sua vida. Então, hoje, se você não desfrutou desse dia, desse tempo, não, tarde demais, passou. Aí sabe aquela pessoa que está lá, emburrada com alguma situação, se tranca, se fecha, e se isola, e deixa o mundo, você está deixando passar um dia que nunca mais voltará, irmãos, na sua existência. Nunca mais voltará. Eu quero falar para você hoje, é tarde demais para você pensar no ontem. E é cedo demais para você se preocupar com o amanhã. Então que toda preocupação com o seu passado, ansiedade com o seu futuro, não te impeça de você aproveitar e se alegrar no hoje que Deus te deu de presente, em nome de Jesus. Então essa palavra, ela traz assim uma meditação na nossa mente, para que nós não deixemos o nosso passado, nem o nosso futuro, roubar a gente de viver o hoje, irmãos. Porque o que é a ansiedade, senão esse sentimento que toma a nossa alma? A preocupação excessiva com o amanhã. Sabe, o que é preocupação? Se preocupar. Antes do tempo. O que é a vida? O que é a vida? A vida, olhe para cá. A vida, ela é como uma viagem de trem. Que você pode escolher ficar olhando para trás, com saudade do que você viveu, com saudade do que está passando. Ou você pode ficar olhando para frente, sempre querendo ver a próxima paisagem, ou você pode olhar para o lado e ver a beleza que você está passando perto dela e desfrutar daquilo. Às vezes nós estamos o tempo todo ou olhando para trás, sendo que nunca vamos ver mais aquilo que passou, ou olhando para frente, sem conseguir ver além do horizonte. Quando, na verdade, nós deveríamos estar reparando no que estamos vivendo, no exato momento que existimos, que é o hoje, irmãos. Esse é o presente de Deus para a nossa vida. Tiago, ele vai dizer no capítulo 4, verso 3, da sua carta, ele vai dizer: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal lugar. Lá passaremos um ano, construiremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Preste atenção, a expressão que Tiago usa aqui é que a vida, ela é como um vapor. Alguém já abriu uma panela fervendo? Na hora que você abre, o vapor sobe. Dentro de 2 segundos ele desaparece. Olha a expressão que Tiago está dizendo aqui, que é a nossa vida. Irmão, aproveite a sua vida. Pare de perder tempo com coisas que não edificam, que não traz bem-estar para a sua alma. O problema é que nós só percebemos que o tempo é aquilo que de mais valioso nós temos quando ele está acabando. Sabe quando é que as pessoas elas valorizam aquilo que de mais valioso elas têm? Quando elas geralmente estão na cama de um hospital, com a perspectiva de morte, ou de ficar acamado, ou de depender de alguém. É nesse momento, geralmente são os momentos que as pessoas elas se quebrantam, e elas abrem a mente para entender que o que de mais valioso eles tinham, era o sopro de Deus sobre as suas narinas.
Então, em nome de Jesus, ontem eu estava ministrando a palavra no congresso, e após terminar a pregação, nós recebemos uma informação de que um primo meu morreu lá em Goiânia, 51 anos de idade. Foi atropelado por um carro. E a gente toma um susto, assim, um baque, porque não era para ser assim, irmãos. E às vezes nós estamos bem aqui, e o ser humano é muito disso. Enquanto a perspectiva é de vida, ele quer dedicar o tempo dele àquilo que é pecado, que satisfaz apenas a carne. Na hora que ele vê a perspectiva de morte, aí ele lembra de Deus. Então, a sua perspectiva é de vida. O que Paulo disse? Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sua perspectiva é de vida, sim ou não? Faça isso, viva isso, e dedique esse tempo, dedique a sua vida em viver para a glória de Deus, para que você possa realmente viver a vida que Deus tem para você. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para cada um de nós. Na plenitude da vida, irmãos, nós não pensamos muito sobre essa questão do tempo. Nós pensamos, parece que somos eternos. Agora, pergunte para quem está morrendo no leito de um hospital, o que ele mais queria? Tempo de vida. Tempo de vida. E eu quero falar uma coisa para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você pode acumular dinheiro. Você pode acumular fazendas. Você pode acumular. Mas você não pode estocar tempo. Você só pode aproveitar ele. O tempo que Deus nos dá, ele deve ser aproveitado da melhor maneira possível. O mundo hoje, irmãos, é muito veloz e a gente tem muitas maneiras arrumamos sempre maneiras de não perder tempo, né? Antigamente, por exemplo, a minha avó, ela contava que ela era aqui da região de Balsas. Então, na verdade, parece que eu estou voltando às origens, né? E ela disse-me que eles saíram daqui, na época que foram para o Tocantins, de tropa. Eles gastaram cerca de, não sei se foi 30 ou 40 dias para chegar lá. Esse percurso hoje, não fosse a balsa, fazíamos eles em 5 horas. Um percurso que se fazia em 40 dias. Nós arrumamos maneiras de se economizar tempo, né? De não gastar tempo de forma inútil, mas mesmo nessa geração de velocidade, mesmo nessa geração de 5G, né? Tudo é para agora. Nessa geração tão veloz, a gente está gastando nosso tempo de forma errada. A gente parece estar sempre sem tempo. Parece, a pastora pregava ali no congresso e ela dizia algo interessante, que as pessoas sempre que é convidada para orar, elas sempre arrumam uma desculpa. Elas sempre estão ocupadas. Não, eu estou ocupada, não, eu estou ocupada, não, eu estou ocupada. Não, nós estamos nos ocupando com aquilo que não é o principal na nossa vida. Irmãos, e você percebe isso na hora que você se vê distante de Deus, necessitando de um milagre na sua vida. Na verdade, nós precisamos entender que o que de mais importante nós temos é o Senhor. Que não seja preciso nenhum de nós aqui estar no leito de morte para perceber que a coisa mais importante da vida é a dádiva do hoje que Deus tem te dado. Por isso, regozijemo-nos e alegremo-nos hoje no Senhor. Recentemente, o apresentador Silvio Santos morreu. E ele deixou uma fortuna estimada de 3,9 bilhões de reais. Eu pergunto para você, esse dinheiro que o Silvio Santos tinha, que não é apenas dinheiro físico, mas investido, né? Mas é o bem mais seguro mesmo, é o recurso mais seguro, é aquele que está investido. Todo esse recurso que ele tinha, você percebe que isso não pôde acrescentar a ele nem um dia de vida. E ele também não pôde levar nada dentro do caixão.
Tem um ditado que ele não é cristão, não sei se é cristão, mas ele é um ditado certo que eu acho, é que diz assim: a única coisa que nós podemos levar daqui são as lembranças. Então nós precisamos gerar memórias maravilhosas desse lugar, irmãos. Porque a única coisa que fica, na verdade, tanto em quem fica, e como a única coisa que você pode levar daqui dentro do caixão, são as lembranças daquilo que você viveu. Então, quando nós estamos vivendo algo maravilhoso, ao lado de pessoas maravilhosas, isso também vai ser lembrado na eternidade. Você não vai ter a sua memória apagada na eternidade, não. Você vai lembrar daquele dia maravilhoso que você viveu de comunhão com seu irmão. Você vai lembrar daquele dia maravilhoso que você viveu naquele congresso de mulheres que você foi. Você vai lembrar daquela oração que você fez. Você vai lembrar daquilo que Deus operou na sua vida aqui. Então, o que importa verdadeiramente é o quê? É nós olharmos para o hoje e desfrutarmos dele. O Silvio Santos não pôde acrescentar mais nenhum dia de vida, mesmo tendo tanto dinheiro, tanto recurso, cumprindo, como disse Jesus, qual de vós, Mateus 6:27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Você pode estar ansioso, você pode estar preocupado, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, você não pode acrescentar meio metro na sua vida. Meio metro. Então, meu irmão, o salmista vai dizer, também no Salmo 90, ele diz o seguinte, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha o que o salmista está dizendo aqui, irmão. Ensina-nos a contar. Diga isso, contar. Contar o quê? Não é os anos, não? A gente só conta os anos, né? Mas ele diz aqui, ensina a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos um coração sábio. Então comece a contar os seus dias, irmão. Comece a olhar para a sua vida e você, sabe, a valorizar cada instante, cada segundo da sua vida. Porque nós precisamos viver intensamente cada momento, cada instante da nossa vida. Porque haverá dias que você vai querer viver coisas que você hoje despreza e não conseguirá mais. Escuta o que esse pastor te fala nessa noite. Haverá dias que você de repente vai querer viver algo que você poderia ter vivido hoje, mas desprezou. O tempo passou. E hoje você não tem mais a possibilidade de viver de repente. O dia vai chegar para cada um de nós, a idade chega para cada um de nós, e nós precisamos aproveitar, como diz aqui o salmista, sabe? Olhar para os nossos dias contando, glória a Deus, tem mais um dia de vida, glória a Deus, que oportunidade que eu tenho de acordar ao lado da minha família, glória a Deus, que oportunidade que eu tenho de tomar esse café da manhã, glória a Deus, que oportunidade que eu tenho de estar na igreja hoje, cultuando a Deus, glória a Deus, que oportunidade que eu tenho de estar na presença de Deus e dos meus irmãos, glória a Deus, aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque irmãos, porque elas são únicas, elas não voltam mais, e isso é o que você vai levar daqui, a única coisa que você vai poder levar daqui. Eu sempre digo uma coisa, e eu falo isso para você nessa noite, se servir para você, aplique na sua vida. Eu digo para Deus sempre algo: Deus, eu não quero nenhum tipo de recurso que eu não venha desfrutar dele, em tempo real. Porque nós vemos, irmãos, um mundo cheio de pessoas juntando. Morre, não leva nada. Esqueceu de viver. Esqueceu de aproveitar a vida ao lado da família. Sabe, acorda de madrugada, dorme tarde, o tempo todo trabalhando ou pensando em trabalho. Não desfruta, não consegue alegrar-se no hoje, como é o conselho da palavra aqui. Regozije-se, alegre-se no hoje. Não, ele não consegue, porque por mais que ele está, de repente, não está no trabalho, mas está pensando em trabalho. A mente está o tempo todo trabalhando, porque na verdade não é só o corpo que trabalha. Você sabe que as pessoas mais ricas não é aquela que trabalha com o corpo, é que trabalha com a mente. E às vezes nós estamos lá o tempo todo trabalhando. Ei, irmãos, descanse no Senhor. Nós temos que ter um dia de descanso, semanalmente falando. Temos que tirar um dia para nós descansarmos e também ter férias. Pare de querer ganhar o dinheiro do mundo todo. Deixa para os outros. Que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, disse Jesus.
Ei, olha para o que você já tem, criatura. Comece a viver isso. Pare de querer ganhar o mundo todo. Comece a olhar para a sua vida, ela está passando. E a sua vida vai ter um fim. A Bíblia diz que há tempo determinado para tudo. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Então, se há um tempo para você morrer, desfrute enquanto você está vivo. Pastor, minha saúde é de ferro, pastor. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Você consegue ver suas veias por dentro? Pare de comer gordura. Pare de comer açúcar. Ou diminua pelo menos essas coisas. Pastor, eu quero viver muito, glória a Deus. Vou chegar no 120 que Deus permitiu. Comendo açúcar. Comendo gordura todo dia. Comendo manteiga. Vai não. Vai não. Mas o que eu quero que você entenda é que a tua vida, ela é agora. Ela é hoje. Nós estamos aqui, irmão, nós não sabemos o que será o amanhã. Medite sobre isso, pense sobre isso, sabe, gere boas lembranças. Sabe, é tão bom quando você viaja, você tira um tempo com a sua família, e você gera lembranças positivas. Quanto que isso é saudável para a nossa alma, irmãos. Os seus filhos, eles vão sempre lembrar. Você vai estar lá velhinho, e de repente o assunto vai ser, sabe aquela viagem que nós fizemos naquele tempo, para casa da vovó? Mas foi bom estar lá. Agora, tem pessoas que não geram memórias. Os filhos não vão nem lembrar. Irmãos, cá entre nós, algo que o Espírito traz à minha memória aqui. Nós brasileiros, nós somos péssimos em genealogia. Nós lembramos no máximo da nossa avó. Puxa aí a raiz, você sabe falar quem foi seu bisavô. Poucos aqui sabem falar. O povo judeu, eles valorizam isso, né? Eles falam ali a descendência completa, eles têm isso muito enraizado, porque a gente, irmãos, nós precisamos valorizar, sabe, a nossa raiz. E às vezes, nós não estamos desfrutando dessa vida que Deus nos deu. É por isso que Paulo ensinou, vede prudentemente, coloca aí Efésios 5,15, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A versão NVI diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Veja que a vida é breve, e os dias ainda são maus. Então quer dizer, vamos fazer uma continha rápida aqui, 80 anos de vida, breve, e os dias são maus, desconta aí o dia mau tudinho. Nossa, problema. Parece que diminui mais ainda, né? Aproveite, meu irmão. Olha o conselho da palavra, a palavra é perfeita, a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia é perfeita, aproveite ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus, você não sabe como é que vai ser amanhã. Então está tudo bem hoje, para de ficar emburrado por besteira. Aproveite o seu dia, alegre-se com seu esposo, com a sua esposa. Alegre-se com Deus, porque é a oportunidade que Deus tem para você. Você não sabe o que será amanhã. Nós vivemos o tempo todo emburrado com pequenas coisas, perdendo tempo que não voltará mais. Então comece a perceber a oportunidade de ser feliz a cada dia. Pare de perder tempo com orgulho. Pare de perder tempo, sabe, com ressentimentos, com mágoa. A maior parte do nosso tempo, irmão, ele é gasto, na verdade, com coisas, vaidades egoístas de um coração orgulhoso. Aí achamos que nós estamos numa geração como essa, à toa. Não, irmãos. Nosso coração orgulhoso está nos levando para esse tempo. A carta aos Hebreus, está escrito, Hebreus 3,13, assim, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje.
exorte seu irmão e diga: seja feliz, meu irmão, em nome de Jesus. Seja feliz em nome de Jesus. Viva a vida. Alguém recebe essa palavra aí, meu irmão? Conte os seus dias. Não, conte os seus minutos. Olhe assim, está diante de uma situação. Eu lembro de uma coisa engraçada, parece engraçado, mas para quem está vivendo às vezes não é. O tempo que o Davi era pequeno, só vivia chorando assim, meu menino chorava, meu Deus do céu. Só chorou uma vez, nunca mais parou. E aí, ia falar para minha esposa, para consolar a minha esposa, falar assim: olha, aproveite cada oportunidade. Aproveite esse tempo, porque mesmo nesse tempo difícil, um dia vamos olhar para trás e lembrar da experiência que Deus nos deu. Sabe, é difícil, não tem dia difícil na vida, mas, sabe, mesmo nos dias difíceis, tem coisa para se aprender, irmão. Ninguém aprende a ser vitorioso na bonança, não. Você aprende na batalha mesmo, sabe. Tem uma frase que diz: só aprendi a ser forte, quando ser forte era a única opção que eu tinha. Então, se você é uma pessoa que quer ser forte só na bonança, não, você não vai ser forte na bonança. Você vai aprender a ser forte na luta. Não é bom ouvir isso, mas é a verdade. Eu queria te falar que é diferente, que você vai ser forte é só conquistando, não é. É só lá recebendo, na verdade, ganhando, né? Não, tem coisa que Deus vai deixar você mesmo ser o executor da obra. Tem coisa que parece cair do céu, né? Vem assim, toma para você. Mas tem coisa que Deus vai te usar para fazer. Ele vai usar você para destruir certas muralhas. Ele vai usar você para derrubar certos gigantes. Ele vai usar você para ser um instrumento de bênção, para dar livramento para a sua casa. Ele vai usar você. Ele vai usar você. Alguém querendo essa palavra? Ele vai usar a sua vida. Ele vai usar você. Ele quer usar a nossa vida, irmãos. Então, nós precisamos apenas, assim, olhar para a palavra de Deus com esse carinho, com essa visão que ela realmente merece ser olhada, entendendo que cada conselho da Bíblia, ele é valioso para nós. O tempo mais bem aproveitado que nós temos, irmãos, é aquele que nós gastamos na presença de Deus. O tempo mais bem aproveitado que nós temos é aquele que nós gastamos na presença de Deus. Jesus disse, Lucas 10:41, Marta, Marta, por que você está ansiosa? Afadigada, com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Eu quero falar para você, você que está aqui nessa noite, você escolheu a boa parte, meu irmão. Assim, você escolheu a parte que mais agrada a Deus. Por quê? Porque não trata-se apenas de você estar num ambiente que está falando dele, não, mas trata-se de você estar realmente com ele. Esse lugar é um lugar que está impregnado da glória de Deus aqui, porque aonde os santos se reúnem, a Bíblia garante a presença de Deus. Foi ele que disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio dele. E Jesus está aqui essa noite, é o tempo mais bem gasto da nossa vida, é isso. Nós gastamos mal o nosso tempo com muitas coisas para conseguir objetivos passageiros, mas você olha para Maria aqui, quando Jesus chega na casa dela, ela para tudo e senta-se para desfrutar da presença de Deus. Ei, comece a desfrutar mais. Sabia que o tempo de oração que você tem, o maior benefício não é a bênção que você recebe, é a presença de Deus, é a companhia de Deus. Você está lá e clamando por algo, Deus me dá isso, Deus me livra nisso. Ah, glória a Deus que aconteceu. Não, glória a Deus que aquele tempo que você gastou, você estava com Ele. É a presença dEle, irmãos, que é a coisa mais importante que nós temos. Sabe, eu queria falar um pouco mais, mas o tempo já está avançado. Então, a nossa preocupação é sempre com o tempo. Fica de pé, para parecer que vai acabar. A nossa preocupação é sempre com Deus, ou melhor, sempre com o tempo. Eu vou dizer para você, eu sou sincero, eu me preocupo muito, muito mesmo. Eu fico, Deus, será quanto tempo eu tenho, meu Deus, ainda? Eu penso muito sobre isso, sabe? E a nossa preocupação é sempre com o tempo. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Ezequias, um rei de Israel, a Bíblia vai dizer que ele, certo dia, o profeta vai na casa dele e fala assim: Ezequias, eu trago aqui uma
palavra, uma profecia de Deus para você. Glória a Deus. Quantos gostam de profecia? Diga amém. Agora ninguém quer mais, né? Ezequias, eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui na tua casa hoje. Arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Nossa, que palavra pesada. O profeta vai na sua casa para falar que você vai morrer. Aí Ezequias vira para a parede, faz que nem o Kiko, né? E ó, oração, choro, lágrimas. E a Bíblia diz que ele recebeu, Deus acrescentou a Ezequias mais 15 anos de tempo, mais 15 anos de vida. Mas Ezequias não soube aproveitar bem aquele tempo, e é isso que fica de lição, porque não trata-se de nós termos muito tempo, irmão. Trata-se de nós vivermos com intensidade o tempo que nós temos. Jesus viveu 33 anos de idade. Para alguns morreu novo, mas ele cumpriu o propósito dele na terra. A sua vida foi intensa. Então, o que mais importa, irmãos, é nós vivermos a nossa vida de forma intensa na presença de Deus. O problema é como, às vezes, nós estamos tão preocupados com o tempo que esquecemos de desfrutar daquele tempo que nós estamos recebendo, que é o hoje. Então, a palavra que nós temos aqui, em nome de Jesus, é: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quantos Ezequias nós temos aqui essa noite? Que já era para ter morrido. Lembra daquele acidente de carro com você? Lembra daquele dia que você quase morreu naquele acidente? Lembra aquele dia que você quase caiu de moto? Lembra aquele dia que de repente você adoeceu mortalmente? Lembra? Pois é, muitos de nós já éramos para ter morrido, mas Deus, com a sua graça e misericórdia, nos fez estar aqui essa noite, nos concedeu esse tempo. Então, irmãos, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O simples fato de você estar vivo deve ser mais que suficiente para você se alegrar no Senhor. Mais que suficiente para você. O texto diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus. Aleluia. Há uma ordem de Deus aqui: se alegre. Que palavra forte, né? Se alegre. Pode sentar em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite, irmãos, daquelas palavras que talvez poucas vezes nós vamos ouvir aqui, um glória a Deus,